Verá nesse vídeo. Chelsea mira a contratação de um craque do Flamengo. João Guilherme fala sobre os favoritos a conquistar o tetra da Libertadores esse ano. E Léo Ortiz finalmente quebra o silêncio e fala sobre a sua transferência ao Flamengo em entrevista. E Bernardo Ramos fala sobre o segredo do Tite no time do Flamengo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no nosso canal Futfla React. E eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que, desses 4, o Flamengo é o que... Então fala galera, muito bom dia. Vamos aqui para as atualizações, as notícias do Flamengo. E vamos começar aqui, galera, com um pequeno trecho, de uma entrevista com o Pedro, seguido aí com o último treino do Flamengo, que foi bem animado aí, teve muita coisa top. Logo depois seguiremos para as outras informações. Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, que é muito importante, para você não perder nenhuma novidade que trazemos aqui todos os dias, sobre o Flamengo. Então se inscreva no canal e ative o sino para você não perder nenhuma novidade que trazemos aqui. Deixe seu comentário também, comenta de onde você está nos assistindo, sua cidade, sua idade e muito mais. E aí, nós vamos agora acompanhar as notícias do Flamengo. Deixamos aqui os créditos do vídeo na descrição, tá? De todo mundo aí vai estar certinho na descrição. Vamos agora acompanhar as informações do Flamengo. Nação sábado de treino do Flamengo, dia de reapresentação e início das atividades visando o jogo com Boa Vista. Eu tô ao lado do Pedro, que marcou 3 contra o Bangu, tá com a bola do jogo aqui. Bora chamar a Nação pra ver esse treino, Pedro. Fala, Nação, acompanha aí o treino com a gente, tamo junto. Bora! Para começar nosso vídeo de hoje, teve papo com o cara dos hat-tricks. Pedro, autor de 3 gols contra o Bangu, foi o convidado do resenha do jogo. E o bate-papo completo você confere no nosso canal. Como eu sempre falo, o atacante ele sempre vai buscar o gol. Claro que eu prezo o coletivo em primeiro lugar, mas sem dúvida eu vou buscar fazer o máximo número de gols e espero sim conquistar grandes coisas coletivas e individuais também esse ano. E claro, quando o coletivo ele vai bem, o individual ele sobressai e sem dúvida nenhuma todos esses números aí é graças aos companheiros, graças a cada comissão que passou. Então fico feliz por continuar escrevendo o nome aqui no Flamengo e espero poder continuar essa boa temporada que a gente vem fazendo, esse grande início, sabendo que tá somente no início, a gente ainda não está no nosso melhor nível físico, tático e técnico, a gente vem buscando a cada jogo melhorar isso e com certeza a gente já sabe que o Tite quer, ele deixa isso muito claro e eu e todos os companheiros estão felizes também e espero que a gente possa conquistar grande coisa esse ano. Qualidade de passe. Vai. Espera. Ai, mentira. Dois toques. Foi um, hein? Dois toques. Errou, não. Não, tem um só até lá e arranca.
Bateu! Pode gol então! Caralho! Pegou no bico! Primeiro eu queria te agradecer, porque eu perguntei se você queria falar, né? Evidentemente você está, não diria numa polêmica, mas não vai e vem, fica ou não fica. Falei, Léo, tu topa falar comigo? Ricardinho, a gente vai conversar depois do jogo. Eu preciso te perguntar sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Andou, não andou, terminou, não terminou? O que você pode passar pra gente? Não, eu vou ser bem simples assim, porque a partir do momento que eu comecei a jogar, eu dei um passo atrás em relação a estar presente diariamente nas negociações, né? Porque tenho respeito pelo clube que eu tô, é o clube que me deu uma oportunidade quando ninguém me deu, então isso eu valorizo muito. Então as pessoas que cuidam da minha carreira sabem exatamente o que eu quero e da maneira que eu quero que seja feito. E o clube também, o clube que está atrás também sabe da minha vontade. Então eu espero que as coisas possam acontecer, mas enquanto isso, eu tenho total respeito e vou continuar jogando e honrando a camisa do Red Bull Bragantino. É aquilo, você só sai se for bom para todo mundo, é isso? Exato, exato. Digo que a Libertadores é traiçoeira, e ela é mesmo. Ela prega muitas peças, continua aprontando. Mas hoje você tem um universo mais restrito de times que podem ganhar a Libertadores da América. E não há como negar que os times brasileiros estão muito bem nesse contexto. Então, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras, são times que entram muito forte. Você não pode menosprezar um São Paulo, que tem muita tradição. O Grêmio, idem. São equipes muito competitivas. E virão, né, das eliminatórias, times para a Copa Sul-Americana e Libertadores. Mas eu acho que os times brasileiros são aqueles realmente mais fortes. Eu acho que o River Plate é uma equipe que tem que ser analisada com cuidado, né? E eu chego a dizer que o River Plate talvez seja o time que possa atrapalhar o plano de um 6º título seguido de Libertadores na América. Aliás, tem uma situação muito curiosa nessa Libertadores da América que já começou. Tivemos já a primeira fase eliminatória. Prestem atenção, hein? Nós temos uma grande chance de vermos um tetra brasileiro inédito na Libertadores da América. Uma equipe brasileira ganhar o tetra da Libertadores. 4 títulos. Isso nunca aconteceu no futebol brasileiro. Os nossos maiores campeões têm 3 títulos. E eles estarão nessa disputa da Libertadores da América de 2024. São Paulo Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, Grêmio Futebol Porto Alegrense e o Clube de Regatas Flamengo. O Santos, que é outro tricampeão de Libertadores da América, infelizmente está fora da disputa. Não vai disputar nenhuma competição internacional nessa temporada. Mas nós temos aí 4 times com chance de ganhar a Libertadores e de ganhar o Tetra. Essa é uma atração imperdível desta edição da Libertadores da América, que eu já comecei a acompanhar e estarei transmitindo os jogos lá no Paramount Plus, o futebol do nosso jeito. E aí eu quero saber de você o seguinte, quem tem mais chance de ganhar a Libertadores pela 4ª vez e se tornar o maior brasileiro da história da Libertadores? Será o Flamengo? Será o Palmeiras? Flamengo e Palmeiras ganharam 2 nos últimos 5 anos. O São Paulo e o Grêmio já estão um pouco mais distantes aí de título. O São Paulo, então, a última vez que o São Paulo foi campeão da Libertadores foi em 2005.
o Grêmio mais recentemente, em 2017. Mas são 4 possibilidades de termos um brasileiro como tetracampeão. E eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que, desses 4, o Flamengo é o que tem o melhor elenco, que tem as melhores possibilidades. O Palmeiras é muito tradicional, é muito competitivo, é muito forte com Abel Ferreira. O Grêmio do Renato Gaúcho é copeiro para valer. E o São Paulo tem uma tradição imensa em Libertadores da América. Mas eu acho que o Flamengo é o que entra mais forte para ganhar esse tetra. E aí, concorda comigo? Quero saber a sua opinião. Galera, antes de mais nada, hoje, sábado, teve jogo do Wolverhampton contra o Tottenham. João Gomes, cria das categorias de base do Flamengo, voou em campo. E não voou só na parte defensiva, não. Ele fez 2 gols, é isso mesmo, o volante João Gomes fez 2 gols e deu a vitória ao Wolverhampton em cima do Tottenham. Eu, particularmente, eu fico extremamente feliz em ver o João Gomes brilhando na Premier League. Sempre foi o sonho dele. Eu tive a oportunidade de conhecer a família dele, de conhecer a mãe dele, de entrevistar a mãe dele, conhecer mais a fundo a história de vida do João Gomes. Para quem não sabe, o João Gomes tem uma tatuagem, que é uma imagem dele, criança, junto com o avô, no ponto de ônibus, que eles pegavam ônibus todo santo dia para o João Gomes ir treinar lá na Gávea. Isso, criança, época de futsal. Hoje, eu fico até arrepiado, ó, só de lembrar. Hoje, o cara está brilhando na Premier League, algo que ele sempre sonhou. Vocês vão se recordar que quando o Flamengo estava vendendo ele para o Wolverhampton, o Lyon, através do John Textor, fez de tudo para contratar o cara. E o cara bateu na mesa e falou, não, eu vou para o Wolverhampton, primeiro que eu já dei minha palavra, e segundo que é meu sonho, jogar uma Premier League. E hoje, o João Gomes, o garoto João Gomes, cria das categorias de base do Flamengo, está voando na Premier League. Parabéns, João Gomes, você merece isso e muito mais. Além do mais, o cara vai ser pai. Que momento vive o João Gomes? Eu fico extremamente feliz em ver a alegria do João Gomes. E teve também Rodrigo Muniz voando, fazendo gol com a camisa do Fulham. Tem o Paquetá, que também está indo muito bem na Premier League. Então, vários garotos, crias da categoria de base do Flamengo, estão brilhando lá na Premier League. Assim seja, isso mostra a força do Flamengo na hora de formar grandes jogadores. Falando sobre o Flamengo, o lateral esquerdo Vinha se apresentou ao Flamengo novamente, depois de viajar à Itália, acompanhar o nascimento da filha. Ele retornou ao Flamengo, se reapresentou nessa sexta-feira e deve fazer a sua estreia na terça contra o Boa Vista, jogo 9h30 da noite no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi retirado do último jogo, vocês vão se recordar disso, por conta ali de regulamento. O Flamengo não quis correr o risco, tirou, ele viajou para a Itália, se reapresentou, treina sexta, treina sábado, treina domingo, treina segunda. Na terça, ele pode ficar à disposição do técnico Tite. Galera, vamos falar de mercado da bola agora. É o seguinte, o Bruno Gomes ontem, jogador, volante, estava na seleção pré-olímpica, foi anunciado como novo reforço do Internacional nas redes sociais. O Inter vai pagar aí mais de 6 milhões de reais por esse jogador que foi contratado junto ao Coritiba. E aí teve a dúvida, Vene, com esse anúncio do Bruno Gomes, o Inter desistiu do Thiago Maia, porque eles jogam praticamente na mesma posição. E é um questionamento que faz total sentido. E eu fui apurar, a resposta é não, eles não desistiram do Thiago Maia. Pelo contrário, o Kudê sempre pediu a contratação de 2 volantes. Tanto é que vocês vão se recordar que quando o Inter já negociava com o Flamengo a compra do Thiago Maia, o Internacional encaminhou a contratação do volante Fernando, aquele que estava no Sevilha, que em cima da hora desistiu do Internacional e foi jogar no futebol goiano, enfim, ficar perto da família. Então o Inter sempre quis contratar 2 volantes. Contratar agora o Bruno Gomes, e curioso, né? O Bruno Gomes era do Inter, jogou, 6 minutos, foi para o Curitiba e agora o Internacional está contratando ele de novo. Mas enfim, sobre o Thiago Maia Internacional, a negociação continua, mesmo não podendo ser mais inscrito no Campeonato Gaúcho, mas o Internacional mantém o desejo e tenta a contratação do Thiago Maia. Lembrando que o Flamengo conversa com o Lille sobre divisão de direitos econômicos, então a novela continua. Por falar em novela, tem Léo Ortiz, já a gente vai falar sobre o Léo Ortiz. Mas antes vamos falar sobre o Thiaguinho.
porque o GE noticiou, depois de recusar a proposta do Leixões de Portugal e do Dinamo Tbilisi da Geórgia, o Flamengo definiu o destino do atacante Thiaguinho. O jogador de 22 anos foi emprestado ao 13 da Paraíba até o dia 30 de maio, ou seja, meses, né? Ele viajou na última sexta-feira para Campina Grande e vai se apresentar domingo ao novo clube, onde irá disputar a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano nos próximos 3 meses. Contratado como uma aposta no fim de 2019, quando tinha 18 anos, Thiaguinho foi comprado junto ao Náutico por cerca de 7 milhões de reais, por 70% de direitos econômicos. Mas, enfim, acabou não engrenando. Inclusive, galera, eu quero falar sobre essa negociação. Toda vez que alguém me pergunta assim, Verê, a diretoria do Flamengo negocia muito bem, concordo. Inclusive, a gente trouxe no último vídeo a negociação envolvendo o Mateuzinho. Um baita negócio. A diretoria do Flamengo deu aula. Mas se tem um erro dessa diretoria, foi a contratação desse jogador chamado Thiaguinho. Cara, o Flamengo tratou a contratação desse jogador como se fosse, assim, algo muito bom. Na época, joia, vai voar com a camisa do Flamengo. E nunca se firmou. E nunca se firmou graças a ele, que não teve cabeça na ocasião, um jogador que veio para o Flamengo, depois foi emprestado novamente para o Náutico, e nunca soube lidar muito bem com a mudança drástica na carreira. Você sair do Náutico e ir para o Flamengo com status de promessa, contratação cara e tal, ele não soube lidar. Ainda bem que agora, pelo que eu sei, ele botou a cabeça no lugar, está tentando correr atrás. Talvez seja tarde, tanto é que ele está indo atuar pelo 13 da Paraíba, com todo o respeito ao 13 da Paraíba. Mas hoje é um clube muito abaixo do futebol brasileiro. E outra, o Flamengo tem contrato com ele até dezembro desse ano. Emprestou até maio. Se ele render, eu tenho certeza que o Flamengo vai negociar uma divisão de direitos econômicos. A estratégia do Flamengo é muito clara nesses casos. É manter direitos econômicos para faturar uma grana futuramente, como aconteceu com o zagueiro Otávio, que saiu de um clube português, foi comprado pelo Porto, aí o Flamengo vai ganhar 16 milhões de reais assim, do nada. E muita gente pergunta, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Desse tipo de negociação. Para finalizar nosso vídeo, hoje o Red Bull Bragantino jogou contra o São Paulo, Léo Ortiz novamente em campo, e novamente fazendo uma boa partida, e após o duelo ele foi questionado sobre a negociação com o Flamengo, e disse o seguinte: as pessoas que cuidam da minha carreira sabem exatamente o que eu quero e da maneira que eu quero que seja feito. O clube, no caso o Flamengo, tem interesse, também sabe da minha vontade e espera que as coisas possam acontecer. Fecha aspas. Gente, na boa, ele praticamente diz, implora, eu quero ir para o Flamengo. E o Red Bull Bragantino não libera. Mas o jogador está sendo extremamente profissional. Ele não só entra em campo, mas como ele atua muito bem. Ele está jogando muito bem. Eu vi esse jogo do Red Bull Bragantino contra o São Paulo. Ele fez uma boa partida. É muito bom jogador. Justifica essa paciência toda que o Flamengo está tendo? Sim, justifica, sabe? Porque o Flamengo não precisa ter pressa para contratar no primeiro semestre. Repito, qual é o foco do Flamengo no primeiro semestre? Ganhar o Campeonato Carioca e iniciar bem a Libertadores da América. Fora isso, não tem mais nada. E com o elenco atual, o Flamengo consegue muito bem brigar pelo título do Campeonato Carioca e iniciar muito bem a fase de grupos da Libertadores. Mas o Léo Ortiz, ele novamente implora para deixar o Red Bull Bragantino e ser vendido ao Flamengo. Eu, no lugar dele, eu queria fazer o mesmo. Ele tem 27 anos, é a oportunidade dele. Para a Europa, dificilmente vai para um primeiro clube do alto escalão ali. Não vai. E o Flamengo, quando você joga no Flamengo, é diferente, gente. A visibilidade é diferente. Você tem a oportunidade de ganhar títulos toda temporada. Você, querendo ou não, vai jogar para a maior torcida do Brasil. Então, é diferente. O salário dele vai ser maior, o contrato dele vai ser longo. Então, justifica o desejo do Léo Ortiz e justifica também a paciência que o Flamengo está tendo nessa negociação, nessa novela. Beleza, galera? Falar mais sobre Flamengo. E o grande segredo do Flamengo de Tite é o sistema defensivo. Sistema defensivo este que não se resume aos backs e laterais e cabeças de área, aquela coisa toda, mas sim a algo citado pelo Tite na entrevista coletiva pós-jogo, após a vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Bangu. Equilíbrio. O que é o equilíbrio no futebol? É o funcionamento do ataque e da defesa de forma harmônica,
como uma única coisa, um único sistema. Um sistema que não tem só a defesa, ou um sistema que não tem só o ataque. Por muito tempo, gente, esse Flamengo, no ano passado principalmente, foi um time muito baseado no seu ataque, né? E a defesa era um time completamente desequilibrado, por exemplo, aquele do técnico Jorge Sampaoli, né? Era um time desequilibrado, né? Com vários problemas, tomava gols em todos os jogos, tal, aquela coisa toda. E um ótimo levantamento feito pelo grande jornalista Rodrigo Matos mostra que o Flamengo sofreu apenas 7 finalizações em 6 jogos sem nenhum gol concedido. Ou seja, isso é equilíbrio. Esse é um time que participa do processo de marcação desde lá na frente. Todo mundo participa, independentemente da formação. Eu não quero aqui me resumir e fazer uma análise rasa de um time que seja reativo ou proativo, até porque o Flamengo, pelo menos nesse pequeno recorte aí de jogos de campeonato estadual, tem sido uma equipe muito equilibrada, uma equipe muito propositiva até, né? Foi mais propositivo nos clássicos, inclusive contra Vasco da Gama e Botafogo. A gente vai falar mais sobre equilíbrio e o segredo do time do Tite nesse vídeo. Esse time do Flamengo tem sido bastante propositivo, tá? Então a gente não está falando aqui de uma Bastilha inexpugnável, né? De um time que seja, como dizia Nelson Rodrigues, né? De um time que seja reativo, né? Um time que dá a bola para o adversário, fica esperando, não toma gols, põe ali 2 linhas de 4 em frente à sua defesa, 2 jogadores mais à frente, no campo defensivo, deixa a bola com o adversário, estaciona um ônibus, né, como fala-se da equipe do José Mourinho, e não deixa com que o adversário penetre na sua área. Não, a gente está falando de um time que é propositivo, ou seja, que tem mais a posse de bola em relação ao adversário, que tenta exercer o protagonismo e que, ao mesmo tempo, é muito equilibrado. Ou seja, a gente está falando aqui de um time que tem o melhor ataque do Campeonato Carioca, com 14 gols marcados ao lado do Fluminense, uma defesa que sofreu apenas um gol naquele lance bizarro do Noga, que nem está mais no Flamengo, na partida contra o Nova Iguaçu, em que ele dá uma de Andréas Pereira e entrega o gol ao Carlinhos. Bom atacante, aliás, revelado pelo Corinthians, que hoje tem 7 gols e é o artilheiro do Campeonato Carioca. Tá? Então, o grande segredo do time do Tite está aí, tá? No equilíbrio. Ele falou sobre isso ao lado do César Sampaio, após a vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Bangu, de um time equilibrado. Time este que tem diversas formas de jogar, né? A gente não pode limitar também esse time do Flamengo a uma forma única de jogo, porque não é. É um time que pode jogar com 2 pontas abertos e, dentre esses pontas hoje, quem vem se saindo melhor é justamente aquele que, entre aspas, é o patinho feio, é o Luiz Araújo. Tá? Então, quando a gente fala assim de um time equilibrado, a gente tem que ressaltar o papel do Luiz Araújo ser um jogador que ajuda bastante, inclusive, na marcação. Tá? É um jogador que tem entregado aquilo que se espera dele. Né? Por mais que eu tenha criticado o Luiz Araújo por aqui, dizendo que não podia ser titular do time do Flamengo, aquelas coisas todas, o campo hoje me desmente, né? E o Luiz Araújo tem se mostrado, por exemplo, muito útil. Do outro lado, o Everton Cebolinha não tem feito grandes apresentações, não, né? O Pedro centralizado me parece um titular óbvio, evidente e claro e indiscutível nesse time do Flamengo. Pelo lado esquerdo, não. Se for jogar dessa forma, acho que o Bruno Henrique merece uma oportunidade entre os titulares. Não que o Bruno Henrique esteja jogando aquela bola que o consagrou no time do Flamengo, mas tem se mostrado um atacante de muita valia quando entra, muito valoroso, né? Em relação a esse cara aqui, ao Gabigol, vai precisar mostrar mais futebol. Aliás, volta sempre à tona aquela discussão se o Gabigol deve sair ou não do Flamengo. É uma questão que o Flamengo e o jogador vão ter que se entender, né? Porque o Gabigol não pode exigir uma recompra, né? Principalmente em relação à bola que ele está jogando atualmente, né? O staff dele ali, comandado pelo Júnior Pedroso, vai ter que entender que o Gabigol não vem mostrando um futebol que o coloque à altura de uma negociação de recompra.
Não é esse o caso agora. Pode vir a ser? Não sei. Mas, claramente, se ele disputa a posição com o Pedro, claramente temos um reserva nesse time do Flamengo e é o Gabigol. Então, não consigo entender essa celeuma, até porque o Gabigol, na minha opinião, já se pagou. Se ele sair do Flamengo amanhã de graça, né, uma questão ali de assinar um pré-contrato com outro time, o contrato dele vencer, o Gabigol já se pagou, gente. Fez 4 gols em 3 finais de Libertadores da América, o Flamengo ganhou 2 delas. É um cara, nossa, tá na história, aquela coisa toda, mas ninguém vive de história. E o Flamengo pode tocar a sua vida e vai tocar a sua vida adiante, independentemente de ter Gabigol ou não. Então, galera, vamos agora falar sobre a notícia, né, que está aí na capa do vídeo, sobre a proposta, né, o interesse do Chelsea num jogador do Flamengo, né? Então, algumas mídias falaram sobre isso hoje, e o jornal Bola VIP menciona aqui, né, que Pedro, ele entra na mira do Chelsea e Flamengo toma a decisão. A gente sabe que Pedro tá vivendo um bom momento agora, né? Nessa última partida ele fez 3 gols, fez um hat-trick, embora foi o Bangu, mas o Pedro há muito tempo vem mostrando que tem muito faro de gol, que é um jogador diferenciado em relação aos outros. E aí, ele tem atraído, né, assim, interesse de vários times. Ano passado também, ano retrasado, teve interesse do Newcastle, do West Ham. Alguns times assim demonstraram já interesse no Pedro. Só que dessa vez, segundo o site aqui, é o Chelsea que está interessado no Pedro, né? E aí, o Pedro atualmente, ele é artilheiro do time do Flamengo, né? Com 7 gols em 7 jogos, incluindo aí partidas de Campeonato Carioca e amistosos que o Flamengo fez, né? Que foram 2 que o Flamengo fez de amistosos. E aí também, a gente sabe que o Pedro, ele se tornou titular absoluto do Flamengo do Tite, né? Desde que o Tite chegou. E indiretamente ele se envolveu ali em uma polêmica, né? Meio que ele não queria, mas acabou entrando, que foi a questão, né, do Gabriel, o Gabigol ter ido pro banco, porque muita gente sempre entendeu que o Gabigol ele deveria ser titular e o Pedro reserva. Durante muito tempo foi assim. Só que o Gabriel caiu muito de rendimento. E aí com isso o Pedro aproveitou essa oportunidade, essa chance aí, e começou a jogar muito bem, né? Tanto que em 2022 ele foi o artilheiro da Libertadores, né? Campeão da Libertadores e foi o melhor jogador também da competição. Nesses últimos anos ele tem sido o jogador que mais fez gol pelo Flamengo, que precisa de menos tempo para fazer gol no Flamengo. Então isso com certeza atrai interesse de vários times, não só da Premier League, como também de outros lugares também. E aí, segundo o site aqui, de acordo com informações apuradas pelo comunicador Fabrício Lopes do site O Dia, o Chelsea da Inglaterra, um dos integrantes do Big Six da Premier League, teria colocado o nome do Pedro como alvo de mercado para a próxima janela de transferências. Olha só. E aí conta um pouco aqui dos bastidores, né, do time inglês. A equipe inglesa estaria de olho na contratação de um centroavante para o seu elenco. Além do artilheiro flamenguista Pedro, o clube inglês também estaria de olho em 2 nomes badalados no futebol mundial. Além do Pedro, o Chelsea também está de olho em Firmino e Benzema. Os 2 medalhões estão na Arábia Saudita e suas saídas no mundo árabe já vêm sendo especuladas. Então, temos nomes aí, né, muito grandiosos no futebol europeu, que é o Benzema e o Firmino. Só que são 2 jogadores que já estão também mais velhos, né? O Benzema ainda mais, com 34 anos. E o Firmino, se eu não me engano, tem 32 ou 33, algo assim. Mas o Pedro é o mais novo desses aí, né? Pedro, se eu não me engano, tem seus 25, 26 anos. Algo assim que o Pedro tem. 25, 26 anos. O Pedro é mais novo. E também tem a questão de que o Pedro seria mais barato para esses times, né? Então eu acho que, claro que pesa a questão da qualidade, né? A gente não vai comparar aqui Pedro com Firmino e com Benzema. Sabe que são níveis diferentes. Mas se formos calcular aí, né, questão de idade, questão de qualidade de momento, o Pedro atualmente está melhor, né? Mas a qualidade não se discute. Mas o time, né, que no caso do Chelsea, pode observar tudo isso e deve estar observando. Tem a questão também do salário, né? Que o salário que eles estão ganhando agora, né, tanto o Benzema como o Firmino, são salários altíssimos. Claro que o Chelsea tem condição de pagar, mas o Pedro, eles poderiam pagar menos, né? Muito menos. Visto que o Pedro não é um jogador tão consagrado assim na Europa. Mas eles estão interessados no Pedro. E como que entra o Flamengo aqui, né? Como que entra o Flamengo nessa questão?
Aqui diz que Pedro, ele é o mais jovem em comparação com as outras duas opções, né, que eu mencionei agora. E as últimas movimentações dos Blues, que é o Chelsea, tem sinalizado a aposta em jogadores mais jovens, pensando no projeto a longo prazo. Para quem acompanha aí, né, futebol da Premier League, o Chelsea tem investido muito em jovens, né, ofereceu valores altíssimos e comprou o Moisés Caicedo, né, por milhões. Enzo Fernandes também eles compraram o Nkunku, que era do Leipzig, e vários outros jogadores também, né, mais jovens. Eles apostam Sterling também, que é um pouquinho mais velho, mas ainda se enquadra na questão dos jovens. Mas eles têm apostado muito em jogadores jovens e o Pedro se enquadra nisso. E aí, o que acontece? Recentemente também, conforme o que o Fabrício Lopes ele trouxe em sua matéria, o Flamengo já sinalizou que só topa fazer negócio pelo centroavante, né, pelo Pedro, num valor a partir de 25 milhões de euros, que seria 134 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo só topa negociar acima disso, até porque hoje, né, Pedro é o titular do Flamengo e é um jogador de extrema qualidade. Então o Flamengo não negocia menos do que isso. E também, né, pelo que eu penso, o Flamengo nem iria querer negociar, porque Pedro ele tem cumprido muito bem o seu papel. Mas se caso o jogador quisesse ir, que eu imagino que se realmente vier essa proposta, né, lá no meio do ano, o Pedro pode querer aceitar, pode querer ir, e o Flamengo não vai também querer segurar o jogador, né, até porque seria também beneficiado financeiramente. Para o Flamengo não deve querer negociar o Pedro, né, a sua vontade não deve ser essa, mas o Pedro, se quiser, ele deve querer, eu imagino. E para o Chelsea, o Flamengo receberia aí, né, pelo menos a ideia do Flamengo seria receber mais de 25 milhões de euros pelo jogador. Então essa foi a informação aí, né, Pedro atraindo olhares da Europa, e se ele fosse para o Chelsea, acho que seria muito interessante, né, ver o Pedro na Premier League, né? Ele tem um futebol assim, muito brasileiro, aquele centroavantão assim, né, muito conhecido, mas ele é muito top assim, né, tem qualidades excelentes, chuta muito bem, é um jogador um pouco lento, mas sabe aproveitar outras características que ele tem e poderia evoluir muito também lá, né, na Inglaterra. Mas essa foi as informações, esse foi o vídeo. Pedimos a você que, por favor, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, para você não perder nenhuma novidade que trazemos aqui todos os dias. E é isso, galera. Nos vemos aí no próximo vídeo com mais informações de Flamengo, que joga aí na terça-feira, vai enfrentar o Boa Vista, né, para retomar a liderança, visto que o Fluminense venceu. E depois tem confronto aí, o mais esperado, né, que é Flamengo e Fluminense Fla-Flu, para poder definir provavelmente aí o vencedor da Taça Guanabara. Mas é isso, estaremos trazendo aqui as informações e vocês podem estar acompanhando.